Boa noite, povo de Deus. Que bênção, nós podemos, mais uma noite, podemos estar na tua casa cultuando ao Senhor, né, através dessa ferramenta que é a internet. Nós somos livres para adorar o Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, possa adorar ao Rei, ao Senhor dos Senhores. Hoje é uma noite especial, a noite onde nós trazemos a nossa lembrança, o momento do partir do pão, aquilo que Jesus deixou para a gente cumprir aqui nessa terra, que toda vez que nós nos reuníssemos e partíssemos o pão, e trouxéssemos a memória dele entre nós. E hoje nessa noite, Deus te convida mais uma vez para que você possa abrir a porta do teu coração hoje, para que Ele possa entrar, para que Ele possa fazer morada aí dentro dessa casa. Queria compartilhar o texto de Apocalipse 5, queria que você abrisse a tua Bíblia aí na tua casa, onde você está. A Bíblia cita sobre o leão da tribo de Judá, esse texto. O único que é digno de abrir o livro. E a palavra do Senhor diz: então, um daqueles anciões que se encontravam ao redor do trono disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Sabe, amados, essa época caótica que nós temos vivido aqui hoje é o prenúncio de um novo tempo, é o prenúncio de uma mudança, é o prenúncio de um arrependimento, é o prenúncio onde a igreja do Senhor tem que se posicionar, entender sobre esse versículo. Eis que a raiz de Davi venceu. Jesus venceu a morte, Ele venceu por mim e por você, e foi por nós que Ele foi naquela cruz. E é por isso que hoje nós podemos dizer: Ele se encontra vivo. A Bíblia diz que Ele ressuscitou ao 3º dia, para que pudesse se cumprir a palavra do Senhor, para que pudesse manifestar a glória de Deus entre nós, para que pudesse ser exaltado o nome que está acima de todos os nomes, para que pudesse cumprir toda a Escritura. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Vamos declarar que Ele é o leão da tribo de Judá. Vamos declarar isso hoje aqui nessa noite. Queria te convidar a fechar os seus olhos aí na tua casa, pudesse elevar o teu pensamento aos céus e declarar que Jesus é o Rei. És o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, e então vem. És o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, e então vem. És o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, e então vem. És o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, pega teu altar hoje, és o desejado Rei. Então vem, e então vem. És o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Jesus, Jesus,
Como eu amo o teu nome, como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Jesus, qual é o som? E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Abra a porta do teu coração. Abra a porta da casa para que ele venha entrar. Vem abrir a porta do teu coração hoje nessa noite. Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que é digno de abrir o livro, aquele que venceu a morte. Senhor, entra em cada casa. Nós oramos hoje nessa noite. Vem rugir nessas casas. O rugido do leão da tribo de Judá, ele é mais alto do que o latido do cão. Nós queremos declarar hoje, Pai, que o Senhor é santo, 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 santo e poderoso. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca como você.
ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você vive. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Santo e poderoso é o Senhor Deus. Toda vez que nós partimos do pão e tomamos do cálice do vinho, nós trazemos na lembrança quem Ele é. Queria te convidar hoje nessa noite a adorar ao Senhor na tua casa. Mesa o pão, o vinho também, num peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, lava os pés daqueles fiéis, e o mesmo traidor recebe assim, deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partido estava todo o meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho um amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho um amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de ceiar, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partido estava todo o meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho um amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim, o meu Jesus pensava em mim.
Em memória a Ele. Em memória a Ele, hoje nessa noite eu te convido, meu amado. Receba o convite do Espírito Santo através dessa canção. Não só de ouvir falar, como Jó menciona na palavra do Senhor: Senhor, eu não te conheço agora só de ouvir falar, mas eu te conheço face a face. A Bíblia diz que Ele coloca um anel em nosso dedo. E naquele partir do pão, fazer em memória dele hoje nessa noite, igreja do Senhor Jesus. Naquele partido estava todo o meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Sabe, amados, o Salmo 23 diz que o salmista diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz também, nesse mesmo salmo, se você ler o último versículo desse salmo, a Bíblia diz que bondade e misericórdias certamente me seguirão por toda a minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. O salmista descreve a casa do Senhor como algo mais importante para a vida dele. O ato da presença dele. Nós te adoramos, Jesus. O universo chora, sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele entregou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está?
ressuscitou. Ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, Cantamos aleluias, cantamos aleluias, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Onde está a morte, a tua vitória? Digno és, digno és. Força, domínio, majestade, glória, poder, força, para todo o século dos séculos. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Se você pode, comece a aplaudir o teu Senhor aí na tua casa, onde Ele está. Onde você está, meu amado. Deposite a tua confiança, o teu amor ao Senhor. Trazer a tua lembrança todas as vezes. Força, domínio, poder, majestade, glória, honra, para todos os séculos dos séculos, ao nosso Senhor Jesus seja dada toda a honra, toda a glória. Todo olho verá, toda boca vai confessar que o Senhor é o nosso pastor. Em nome de Jesus, que você possa agora continuar adorando o Senhor com teus dízimos, com as tuas ofertas aí na tua casa. Que você possa abrir o teu coração nessa noite. Que você possa cear com Ele hoje nessa noite. Amém? O noivo, eis que o noivo está à porta e bate. Na porta da tua casa, na porta do teu coração. Muitas famílias são marcadas por acidentes, enfermidades, vícios, separações, dificuldades financeiras e muitos outros problemas que se repetem geração após geração, sem que haja uma causa lógica para explicar tanta coincidência. As maldições hereditárias, por sua vez, são as causas espirituais que assolam e afligem tantas vidas. Mas você não nasceu para sofrer. Jesus conquistou sua libertação na cruz. Participe da campanha Quebrando as Maldições. Junho, em todas as igrejas, Sara Nossa Terra. Glória a Deus, aleluias, louvor maravilhoso. Nós vamos agora para o momento da nossa Santa Ceia. Depois nós teremos o momento de palavra, de oferta, de entrega dos dízimos.
mas eu quero chamar a atenção agora, eu quero que você me acompanhe. Abre comigo Mateus capítulo 26. É uma honra poder cear com você, você na sua casa, eu aqui na casa do Senhor. Eu declaro mesmo que naquela casa, quando Jesus estava, naquele momento ali ceando, você vai vivenciar esse momento aí, em nome de Jesus, esse momento de fortalecimento, para a honra e glória do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice, e tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Até aqui. Quando você lê aqui em Mateus e você lê em Marcos, ele fala: esse sangue é derramado em favor de muitos. Quando você lê Lucas e você lê 1 Coríntios 11, os textos que eu estou te falando é Marcos capítulo 14, Lucas 22 e 1 Coríntios 11. Em Mateus, em Marcos fala: meu sangue é derramado em favor de muitos. Em Lucas, em 1 Coríntios, fala: isto é feito em favor de vós. O que tem a ver isso, pastor Hudson? Uma coisa: não é para todos. Esse momento é para aqueles que creem. Não é para todos. Para muitos, mas não todos. Quando ele fala para vós, ele não fala para todas as pessoas. Por que não é para todos? Porque se não acredita em quem é Jesus, no que a Bíblia diz, a ceia não faz sentido. O sacrifício dele na cruz não faz sentido. A morte e a ressurreição dele é mais uma história, é mais um conto do que algo que é vivido e real e uma experiência de transformação de vida. 1 Coríntios fala que a cruz para aqueles que se perdem é loucura, mas para nós que cremos é poder de Deus. E Jesus, ele começa a falar, se eu não me engano em Lucas, ele fala: eu quis muito tomar essa ceia. Porque essa última. E ele, na última ceia dele, ele vai falar: façam isso. E em Coríntios, Paulo completa dizendo: cada um examine-se, pois, a si mesmo, para que você não coma e nem beba indignamente. Você que passou aqui na igreja, pegou sua ceia, ou chegou até sua casa, o kit, eu declaro em nome de Jesus, eu quero orar profetizando, em nome de Jesus, eu creio que poderemos em julho estar aqui, participando da ceia. Em nome de Jesus, que essa pandemia cesse, que essa questão, que haja, Deus dê luz aos nossos governantes, amém? Mas hoje ainda podemos em casa. Algumas igrejas já estão liberadas, Belo Horizonte, algumas outras cidades, aqui ainda não, mas nós podemos aqui cear juntos. Eu quero que você feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, e comece a orar. Veja se há algum caminho mau e comece a pedir ao Senhor perdão. Comece a ter um concerto com Deus. Sim, Senhor, quero pedir perdão. Fala com Ele, perdão pelos meus pecados. Comece a analisar, comece a falar mesmo. Confesse, se limpa, se purifica, em nome de Jesus. Fala com Ele que você quer realmente tomar essa ceia e ser fortalecido, e ser limpo pelo sangue, fortalecido pelo corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai orando no seu lugar, põe a mão no seu coração e vai falando com Deus: Deus, eu quero vivenciar o que o Senhor tem para mim. Eu quero verdadeiramente experimentar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Pega o seu kit, o kit da ceia, copo com suco de uva. Eu vou orar abençoando o pão e o suco aqui. E eu vou orar abençoando o que está na sua mão. Senhor, eu quero
abençoar o pão aqui representado e o que está na mão, no kit dessa pessoa, dessa casa. Eu quero abençoar o suco de uva aqui, o suco de uva que está na mão dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu quero declarar, ó Pai, que o pão vai trazer força e o suco de uva vai limpar e purificar. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que cada um aí vai ser fortalecidos na ceia com o Senhor. Em nome de Jesus. Você já pode pegar o seu pão, pegar o seu suco e começar a ceiar. Vou te dar um tempo, eu também vou ceiar aqui. E você vai ceando aí, nós vamos ceiar com o nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus. Graças te dou pelo pão, graças te dou pelo suco de uva. Renova minha aliança com cada um, Senhor, e com o Senhor. Que o teu pão venha trazer força e o teu suco de uva venha purificar e limpar, em nome de Jesus. Declaro mesmo que a graça, que o poder de Deus através desse suco de uva e desse pão venha fortalecer a tua vida, a tua história. Renovo a minha aliança com você, meu querido, minha querida. Eu renovo minha aliança com você. Renovo minha aliança com o Senhor Jesus. Aliança do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos chamar agora palavra, o nosso bispo Robson, em nome de Jesus. Nós chegamos ao momento da palavra, culto maravilhoso, como a bispa disse, né? Abril, maio, junho, 3 meses, 3 santas ceias, fazendo em casas, tomando conforme era lá no Velho Testamento, ainda, e no Novo Testamento também, né? A igreja primitiva viveu bastante dessa forma, desta maneira. Já estamos aí, alguns estados se abrindo, permitindo cultos com 30% apenas da capacidade, né? Já estamos com alguns movimentos, mas ainda neste mês nós estamos nessa Santa Ceia em casa. Algumas igrejas eu estou pregando no telão, legal, graças a Deus, vocês são privilegiados. Alguns lugares, alguns estados, porque já permitem, outros ainda não. Bom, que em nome de Jesus, essa semana seja uma semana de força, de bênção, seja uma semana de vitória, na graça do nosso Deus maravilhoso. Amém? Então eu quero compartilhar com você hoje. Salmo 109 nos fala, eu preguei um pouquinho sobre ele na terça-feira agora, e Deus tem falado muito comigo sobre esse texto, e eu quero começar com você hoje. Eu falei sobre os versículos 1, 3, 5, hoje eu quero ir com você, começando a respeito lá no versículo 9. Nós vamos começar Salmo 89, versículo 9, que diz assim: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcastes a Raabe como um ferido de morte. Com o teu poderoso braço dispersastes os teus inimigos ou adversários. Teus são os céus, tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tuas fundaste. O Salmo 89 começa quando ele diz assim: ele escolheu 2 atributos de Deus, o amor e a fidelidade, para ele compartilhar com as novas gerações. Deus tem tantos atributos, né? Verdade, sabedoria, poder, né? Temor. Mas tem 2 especialmente, né? Tem 2 atributos que foram escolhidos pelo salmista para que ele pudesse passar para as novas gerações.
E esses dois atributos foi o amor de Deus, versículo 1, que dura para sempre, e a sua fidelidade, que estendeu sobre os céus. Então, o amor de Deus é incondicional, ele não termina, ele não acaba. Ele dura para sempre. O amor de Deus para essa civilização, para esse momento. Eu estou ouvindo muitos homens de Deus dizer, essa pandemia, isso aí veio como purificação, veio como, até alguns dizendo, juízo, aponta a volta de Jesus. Claro que aponta a volta de Jesus. Claro que aponta, é um dos sinais dos fins, não é? Seriam as pragas. Eu preguei na Ciência e Fé, só mostrando texto por texto, do momento profético que estamos vivendo. Vai lá no Sara Play, vai lá na Ciência e Fé, Conferência Ciência e Fé desse ano, e olha a minha mensagem, não é? Mostra todos os sinais da vinda de Jesus. Agora, aqui a Bíblia diz assim, o amor de Deus dura para sempre, e a sua fidelidade cobre os céus. Ou seja, os céus cobrem a terra. Se a fidelidade estivesse na terra, ela poderia estar num lugar, mas não no outro. Mas quando aquilo está no céu, cobre a terra inteira. Ou seja, a fidelidade de Deus, não importa onde você esteja, não importa a posição que você está, o amor e a fidelidade de Deus é maior do que a sua vida, é maior do que a sua necessidade. O amor e a fidelidade de Deus, o amor está na terra e a fidelidade está nos céus. E se está nos céus, tem uma outra tradução, NIV, que diz, está nos seres espirituais. Ele estabeleceu a fidelidade para o ser espiritual, ou seja, os anjos cuidam, né? Os demônios sabem que eles não podem nos ferir. Por quê? Porque a fidelidade de Deus está sobre nós. Então a tradução muda um pouquinho. Projeta para mim o verso 1 e 2. Cantarei para sempre as misericórdias do Senhor, meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Verso 2. A benignidade, na minha tradução diz o amor, está fundado para sempre. E a tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. Não é bem confirmar, mas tu estabelecerás nos céus. Os céus é quem vigia a fidelidade de Deus sobre nossas vidas. Por isso Deus não falhou com Noé. Por isso Deus não falhou com Abraão. Por isso Deus jamais falhou com Israel, e por isso Deus jamais falhará com você, com a sua casa, comigo, com a minha família, com toda a nossa geração. Dá para dizer amém? Graças a Deus. Então, vamos voltar ao versículo 9. Versículo 9, ele vai falando até que ele diz assim, tu dominas o mar revolto. E é o que nós estamos vivendo hoje, um mar revolto. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Ô gente, quantas ondas, hein? Quantas má notícias, quantos sustos que vêm sobre nós, né? Essa pandemia foi um susto. Essa pandemia foi um mar revolto. Só que eu quero dizer para você o seguinte, eu mostrei isso terça-feira. O mar revolto tem alguém que fez a onda aparecer. Quem foi? É o versículo 10. Versículo 10 mostra quem é que está fazendo, empolando a onda. Quem é que está fazendo com que a onda se levanta? Ele chama Raabe. A outra tradução diz assim, o monstro marinho, não põe o nome de Raabe. Raabe era aquela mulher que ajudou Israel lá, né, em Jericó, lembra? Ele usa a expressão monstro marinho. Monstro dos mares. Quem empola as águas é um monstro. E esse monstro é uma potestade. E a Bíblia diz assim, com teu braço forte dispersastes os teus inimigos. Esmagastes e matastes o monstro dos mares. Pronto, essa tradução está aqui, ó. Com teu braço forte dispersastes. Que bênção. Deus vai esmagar o monstro que se levantou contra a nossa geração, contra nossa sociedade, por meio dessa doença, contra a sua família, contra a sua vida, contra a sua saúde, contra as suas finanças. Amém? Deus é poderoso para esmagar este monstro e para ordenar que ele pare de embolar as ondas dos mares. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Tu as amainas as ondas. Olha a fidelidade de Deus aparecendo, né? Muitas vezes você e eu não podemos controlar circunstâncias, mas o nosso Deus pode. Ele aparece, Ele fala, Ele trabalha, Ele move, né? Agora eu quero ir com você no versículo 14.
Vamos para o versículo 14. Diz assim: a retidão e justiça são os alicerces do seu trono. Amor e fidelidade vão na sua frente. Glória a Deus. Amor e fidelidade vão na sua frente. Como assim? Você já viu que quando vem uma autoridade, presidente da república, né? Sempre tem alguns que vão à frente dele, abrindo caminho. Antes do Senhor chegar, chega o amor de Deus. Chega a fidelidade de Deus. Porque quando Ele chega, Ele é retidão e justiça. Ele é um Deus da verdade. Mas antes dele chegar, você tem duas coisas que estão indo na frente dele. Quais são? Amor e fidelidade. Vão na sua frente. Graças a Deus. Não é a ira, não é a justiça que vai na frente, não é nem mesmo a sabedoria, né? Pelo contrário, são essas duas importantíssimas palavras, que é o amor de Deus. Por que o amor? Para dar a oportunidade da pessoa se acertar, para dar a oportunidade da pessoa se converter, se arrepender, receber o amor de Deus, né? Fidelidade, por quê, gente? A fidelidade de Deus é importante porque Ele lembra duas coisas. Fidelidade de Deus, Ele lembra alianças e lembra as promessas. Fidelidade quer dizer uma pessoa fiel. Fiel a quê? A uma aliança. Fiel a quê? A uma promessa. Senão não tem sentido ter fidelidade. Só tem fidelidade quando tem promessa, quando tem aliança. E a Bíblia diz que a fidelidade de Deus vai na frente. O amor de Deus vai na frente. Quando o Senhor chega, nós tivemos a oportunidade de nos arrepender, de nos consertar. Nós tivemos a oportunidade de ajustar a nossa vida, de renovar a nossa aliança e as promessas de Deus conosco. Amém? Deus permite que essas duas coisas cheguem antes da sua presença. Olha o Salmo 85, versículo 8 para mim. Olha o Salmo 85, versículo 8 até o versículo 10, que diz assim, ó: eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele prometeu paz ao seu povo e aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que Ele trará àqueles que o temem, e a sua glória habitará na sua terra. 10. O amor e a fidelidade se encontrarão. Encontrarão por quê? Porque eles vão na frente do Senhor. Porque eles vão na frente da presença do nosso Deus. Justiça e paz, ou perdão, se beijarão. Se beijarão. Geralmente a justiça, ela não é beijada pela paz. A justiça demanda lágrimas, dores, porque a justiça tem punição. Às vezes a justiça tem punição, às vezes não, né? Às vezes ela tem liberação, mas às vezes tem. Então, justiça e paz se beijam. Por quê? Por que ela beija? Porque o amor e a fidelidade foram na frente. Porque o amor e a fidelidade deu uma chance para a pessoa se arrepender, se converter. Deu uma chance para a pessoa, né, estabelecer-se novamente com Deus. E aí então veio a presença do Senhor. João Batista precedeu Jesus, você lembra? Lembra que João Batista saiu antes, pregando antes de Jesus chegar? Não é? Nós encontramos o texto do Evangelho de João, quando fala sobre a graça e a verdade. Aqui fala a justiça e a paz se beijarão, né? Mas tem uma tradução que fala sobre verdade e fala sobre a graça e a verdade. Vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1,14. Veja antes de Jesus chegar. Veja o que estava em Jesus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade pura, ela é dura. A verdade pura, a verdade e a justiça andam muito juntas, né? Elas cortam duro. Mas o Evangelho
põe sempre uma coisa. O Evangelho põe uma graça, o Evangelho põe perdão, o Evangelho põe a fidelidade e o amor. Que coisa, né? Por quê? Porque se a pessoa errou, ela vai ter a chance para se acertar. Se a pessoa falhou, se a pessoa fez o que não queria, ou foi um lapso, né? Ela vai ter oportunidade. E é disso que fala o Salmo 89. A fidelidade do nosso Deus trabalha em nossas vidas. Fidelidade do nosso Deus, ela sempre vai na frente, nos ajudando, nos abençoando. E aqui Jesus estava, e a Bíblia diz, Ele é a palavra, o verbo, né? E o verbo tornou-se carne, e o verbo veio, e viveu entre nós, e vimos a sua glória. Por que glória? Porque Ele conciliou verdade e graça. Quando você tem essas duas palavras, quando vocês têm essas duas prerrogativas juntas, você não tem uma verdade crua, dura, né? Uma verdade ácida, né? Não, você tem uma verdade forte, rasgada, mas você tem graça, você tem a oportunidade da misericórdia, do amor, do perdão, dar uma nova chance. Porque quem há que não peque? Quem há que não erre? Não é isso? Todos somos humanos e somos falhos. Então aqui, quando Jesus veio, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, e o verbo brilhou, vimos a sua glória. Glória é brilho, glória é honra, glória é exaltação. Por quê? Porque Ele conciliou essas duas coisas. A lei de Moisés só tinha verdade, ela não tinha graça. Ela era dura, ela era fria. A lei de Moisés, né? Quando Jesus Cristo veio, Ele anexou a graça, perdão, o amor, a misericórdia, e estabeleceu um novo padrão de vida humana. Uma nova realidade para que as pessoas pudessem viver e, se falharem, se pecarem, terem uma chance de se consertarem, terem uma chance de se arrependerem. Amém? Terceiro ponto que eu quero dar a você hoje, versículo 14. Volta para os Salmos 89, versículo 14. Salmo 89, versículo 14. Que ele fala assim: retidão e justiça são os alicerces do seu trono. Retidão e justiça, olha a justiça aparecendo. Mas o amor e a fidelidade vai na frente. Mas o amor e a fidelidade precedem, preparando o coração, preparando a vida da pessoa. Como é feliz aquele povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, que anda na luz da tua presença. 16. Sem cessar exulta o teu nome, alegre-se da tua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltastes a nossa força. Aqui ele diz assim: tu és a nossa glória. O que significa isso? Significa glória é aquilo que é mais bonito, glória é aquilo que é mais vistoso, não é? Glória, geralmente nas paradas, né, por exemplo, 7 de setembro, das nações, o país mostra a glória dele. Qual é? O exército marchando, não é? O exército, as armas, tanto soldado. Aquilo é a glória do país. Às vezes a glória também são os cientistas, são as pessoas sábias, né? Sempre nós temos alguma coisa que nós gloriamos dela. Eu tenho um posto, um cargo, uma função, eu tenho uma profissão que eu me orgulho dela. Israel, o salmista diz: não tem nada entre nós que mereça ser mencionado. A nossa glória é o Senhor. O melhor que nós temos é a tua presença, é a tua companhia. Tu és a nossa glória, Senhor. Tu és a nossa glória. Quando alguém pergunta: por que vocês têm? Fala da terra, fala da beleza, fala não é, da natureza. Não, tudo isso é bonitinho, tem um lugar, mas o mais importante é o nosso Deus. Ele que é a nossa glória. Nós nos gloriamos nele, ele que nos dá força. Ele é o Deus que, se tem alguma coisa que merece ser falado, propagado, é a presença do Senhor. E aí diz assim: ele é a nossa glória e a nossa força.
Porque humanamente falando, às vezes a força acaba, né, gente? Humanamente falando, às vezes a força se esvai. E aí ele diz: e pelo teu favor exaltas, ou levanta, ou aumenta essa força. Pelo teu favor, olha a presença de Deus aparecendo, olha o amor de Deus aparecendo, olha a pessoa do Senhor. Não tem nada em nossa terra que é bonito. A gente tem muita coisa interessante, né? Lá em Israel, nós temos as tâmaras, nós temos as oliveiras, nós temos o Mar Morto, nós temos, né, o Sinai, nós temos, né, o Hermon. Mas o que é mais importante, a nossa glória, é o Senhor. Nossa glória é a presença do nosso Deus. Porque é Ele que, quando nós cansamos, quando nós murchamos, quando nós dizemos basta, Ele nos levanta, Ele nos dá força, Ele nos ajuda a caminhar. Próximo versículo. Sim, Senhor, Tu és o nosso escudo, Santo de Israel, Tu és o nosso rei. O que significa o nosso escudo? Nós escondemos nele, não é? Quando vem uma seta, quando vem um bombardeio, Ele fica na nossa frente, não é? Ele é o Deus que nós podemos esconder atrás. Ele é o Deus que nós podemos fazê-lo de anteparo. Nosso escudo não é nossa força, nosso dinheiro, nossa posição. Não, nosso escudo não é nossa sabedoria. Nosso escudo é o Senhor. Nós dependemos da presença desse Deus maravilhoso. Dá para dizer amém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Nós escondemos das flechas, nós escondemos das circunstâncias. E aí, no versículo 20, pode ir no versículo 20. Encontrei meu servo. Agora Deus vai mostrar um exemplo prático de aliança. Agora ele fala sobre Davi, o salmo é sobre Davi, literalmente falando, mas ele faz disso um exemplo que serve para mim e você. Eu encontrei meu servo, põe teu nome aí, e ungi com meu santo óleo. A minha mão sustentará e o meu braço o fará forte, ou o fortalecerá. Dá para dizer amém? Mais forte? Um amém mais forte? Graças a Deus. Eu ungi, eu transmiti a ele meu poder, eu o empoderei. Não é? Você e eu vamos caminhar não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas pelo poder do nosso Deus. Eu transmiti a ele uma missão e eu o empoderei para este propósito. Eu dei a ele a força para ele chegar lá. Deus vai te dar força para atravessar esta situação que estamos passando. Deus vai revestir você. Deus vai te capacitar para a missão que Ele te chamou. Amém? E aí ele diz assim, né? A minha mão fortalecerá, né? Só uma pergunta, precisa da mão do Senhor fortalecê-lo? Ele já não foi ungido? O ungido precisa ser fortalecido? Precisa. Precisa sim. Precisa e precisa muito. Por quê? Porque tem batalhas que muitas vezes te cansa. Davi muitas vezes se cansou. Davi muitas vezes se prostrou. Mas o Senhor foi lá restaurá-lo. Mas o Senhor foi lá resgatá-lo. Mas o Senhor foi lá ajudá-lo e abençoá-lo. Amém? Minha mão sustentará meu braço forte, né? Meu braço fará forte. Oh, a minha mão. Aí ele continua dizendo, versículo 22, nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum inimigo, nenhum injusto o oprimirá. Próximo versículo. Isso, dá para mudar um pouquinho o versículo 22, a tradução, porque o versículo 22 diz assim, o inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Levanta a sua mão agora e profetiza comigo. Diga em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. 22. Diga comigo, em nome de Jesus. Diga comigo, não haverá surpresas. Diga, não haverá aflição. Isso, Deus é o Deus que quebra todas não haverá, Deus vai abençoar essa semana, Deus vai abençoar este mês, mas notícias sairão quebradas, serão destruídas, não haverá surpresas. Surpresas normalmente são negativas, e não haverá aflição. Abraça seu coração e diga, eu recebo essa palavra, diga, eu recebo essa promessa na minha vida. Meu Deus, Tu és poderoso para me guardar, Tu és poderoso para me revestir, Tu és poderoso para me restaurar, Senhor.
a minha casa, Senhor, e tudo aquilo que eu amo, Pai, e a tua igreja, Senhor, o inimigo jamais o surpreenderá. Uau! Por quê? Porque o anjo do Senhor vai na sua frente, nem haverá aflição, filho da perversidade. Quantas notícias que nos afligem, quantas circunstâncias que nos oprimem, que nos surpreendem. Ele é poderoso para nos ajudar, Ele é poderoso para nos abençoar. Amém? Nós vamos atravessar essa pandemia. Nós vamos chegar ao final deste mês. Nós vamos chegar ao final do mês que vem. Nós vamos chegar no segundo semestre com força, graça, né, com a bênção e a proteção de Deus. Pega essa promessa e ora sobre ela o dia todo. Pega essa promessa e profetiza sobre essa semana. O inimigo não o surpreenderá, não afligirá o filho da perversidade. Amém? Mais forte? Glória a Deus. Ele é fiel para guardar a sua casa, sua saúde, suas finanças, né? Para guardar seu trabalho, para guardar todas as áreas. Em o nome de Jesus. Vai para o 23 agora. 23. Esmagarei diante dele os seus adversários, ferirei aqueles que o odeiam, né? Aí ele volta à fidelidade. A minha fidelidade e a minha bondade, tem uma tradução que fala amor, hão de acompanhá-lo, e em meu nome ele crescerá o seu poder. Você vai crescer pelo poder, pelo nome do Senhor. Você vai crescer pelo poder do Senhor. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão. Diga, eu recebo. Mais forte, diga, eu recebo. A minha fidelidade e o meu amor, fidelidade exposta nos céus, fidelidade que vai na frente, né? Amém? E o meu amor, e aí ele diz assim, pelo meu nome, ele aumentará o seu poder. Você vai sair dessa pandemia mais forte. Você vai sair dessa pandemia mais forte financeiramente. Você vai sair mais sábio. Você vai sair uma mulher mais sábia, mais abençoada. Nós vamos sair desses meses de provas de fogo, mas nós vamos sair melhores. E hoje a palavra de Deus chega ao teu coração. Dá para dizer, eu recebo essa palavra? Não é maravilhoso o Salmo 89? Salmo da fidelidade de Deus que está nos céus, estabelecida nos céus, cujos anjos do Senhor nos acompanham sem cessar. Não haverá aflição e nem o surpreenderá. Não haverá surpresas, porque o Senhor Deus nos ajudou e nos abençoou e nos protegeu. Amém? Vamos orar? Fique em pé onde você está, na sua casa, aonde você, ou na igreja, né? E agora ora comigo. Abraça seu coração e declare a palavra. Diga, Pai, diga em nome de Jesus. Diga, eu recebo esta aliança da fidelidade na minha vida hoje. Diga, eu recebo esta graça do Senhor sobre mim, ó Pai. Senhor, o inimigo não nos afligirá, o inimigo não nos surpreenderá, porque o Senhor estende as asas dos querubins para guardar o seu povo. Dá-nos tua vitória e aumenta cada dia, Senhor, as suas finanças, aumenta cada dia, cada área de nossas vidas, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Mais uma vez, amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Que palavra poderosa, né? Amém. Bom, vamos para o nosso momento de selar a palavra, que é a nossa oferta. Eclesiastes capítulo 11, fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Até aqui. Queridos, nós estamos no mês de quebrando as maldições. Você tem que decidir
que alguma maldição é quebrada na sua vida, ou você tem que confirmar que ela é quebrada. Ou é o início da quebra, ou é o final. Ou é a continuidade daquele mal que agia na tua vida está sendo cancelado. Como que sucede isso? Queridos, é o seguinte, Eclesiastes, antes de entrar nisso daqui, deixa eu voltar nessa questão da quebra de maldição. Como que é? Você tem que tomar uma decisão. Se você decidir hoje quebrar a maldição, você vai começar o trabalho. Às vezes você já decidiu, você precisa de força para continuar. Às vezes você conseguiu, está tendo força, mas falta crer que aquilo foi quebrado. Então é necessário encerrar. Amém? Então toda oferta, ela também tem esse poder. Ela tem o poder de iniciar algo, de dar continuidade de algo ou de selar algo. Como que é isso? O dízimo normalmente é o selo. É dizer o seguinte, quando eu devolvo o dízimo, eu estou selando, eu estou dizendo, olha, Deus me confiou. O que está agora nas minhas mãos, que Ele me abençoa para que eu possa trabalhar. O dízimo é um selo. A primícia é uma semente, o parceiro de Deus das nações, as ofertas, os desafios de oferta, toda oferta. Isso são normalmente sementes. Agora, o cumprimento de um voto, você fez um voto, não, eu vou ofertar tantos reais, aí é um selo. O que acontece, querido? Nós precisamos fazer o que está escrito aqui, ó, que é mais o versículo 6, que ele fala, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousa a tua mão, porque não sabe qual prosperará. Isso quer dizer o seguinte, ao semear, você não pode simplesmente cruzar os braços. Não, é necessário semear, mas não parar por aí. Quando ele fala semeia pela manhã e não repouse as tuas mãos, não quer dizer também que você não vai semear à tarde. Não quer dizer que você não vai cuidar, que você não vai colher. Eu não sou muito bom nisso, eu não entendo muito bem de agricultura. Na realidade, sou bem fraquinho, né, nisso daí. Mas deve ter o melhor horário para semear, dependendo da semente. Deve ter o melhor horário, o melhor tempo. Agora, para que você tenha o mês de junho abençoado, você precisa semear sobre o mês de junho. É necessário você semear sobre isso. E ao final você sela. Normalmente é assim, ou você semeia para o próximo mês. Então o que acontece? Você precisa, e eu ao semearmos, entendermos qual é o posicionamento que nós estamos adotando. Ou eu vou semear por algo que vai iniciar, ou eu estou entregando aqui para honrar um voto que eu fiz. Hoje, aqui ao final, eu quero estar orando agora ao final, a unção dos dizimistas, aqueles que têm sido fiéis, e muito mais aqueles que têm sido mais fiéis ainda nessa época de pandemia, porque aí sim a fidelidade é a prova de fogo. Por quê? Porque não basta vir à igreja só, estar na igreja, mas a pessoa é fiel, fala, ó, não está tendo culto presencial, está tendo online, mas a minha aliança é com Deus. Eu quero orar sobre a tua vida. Eu quero abençoar você. Mas eu quero te desafiar também a levantar uma oferta. Como assim oferta? Sim, uma oferta, uma semente. Pela tua liderança, porque quinta-feira agora a gente vai ter o tal. Treinamento avançado de líderes, a igreja em chamas. Mas eu quero te falar, você semear sobre a sua liderança na sua casa, sua liderança no seu trabalho, às vezes você quer uma promoção, você está buscando liderar as finanças da sua empresa, liderar as finanças da sua casa, liderar a sua saúde, para você ofertar sobre a sua liderança, sobre a sua vontade. Às vezes está escravo aí da bebida, da droga, de alguma outra coisa. Fala, não, eu não quero mais me render a uma bebida ou a uma droga, eu quero poder viver sem ficar escravo disso, ficar escravo do remédio, ficar escravo de situações, de relacionamentos destrutivos, escravo da depressão. Não, eu quero liderar as minhas emoções, eu quero liderar o meu ânimo. Eu quero te desafiar a ofertar por isso. Semeia pela manhã, semeia pelo início, semeia agora, semeia nesse tempo, mas não repouse a tua mão. Ao semear também trabalhe, faça uma oferta, participe do tal. Quanto vale você liderar? R$50? R$100? Eu não sei, é você que vai ofertar. Proponha no seu coração, né? Temos os líderes, temos as equipes, o pessoal tem trabalhado, mas você que não está em nenhuma equipe, nenhum líder, mas quer, não, eu gostaria de semear, está aparecendo aí a conta, faça uma TED, faça uma transferência bancária, liga para nós,
passa aqui na igreja e deixa. Seja um parceiro de Deus. Eu quero te dizer o seguinte, meu querido, minha querida, semeia para que você possa colher. Semeia, ou cele, um ou outro, mas faça, mas cumpra. Por que você tem que semear? Mas tem que semear sempre. É claro, eu não sei qual que vai prosperar. É claro, eu não sei qual é a medida da entrega que vai acontecer a minha bênção. Quantas vezes eu tenho que orar para que algo aconteça? Quantas vezes você tem que ler a Bíblia para que um entendimento venha? Assim é, quantas vezes tem que ofertar? Quantas vezes tem que entregar? Dízimo não, eu entrego 10% daquilo que eu ganho, isso já é determinado. Primícia, meu primeiro dia de trabalho. Agora as demais eu proponho no meu coração. Mas eu proponho uma semente. Coríntios 9 fala, aquele que semeia pouco, pouco colhe. Agora, o que semeia muito, com fartura, vai colher. E Deus ama quem faz isso. Tenho falado com as pessoas, quando você doa um agasalho, quando você dá um prato de comida, sim, são doações. Mas para cada coisa há uma bênção, para cada um há uma prosperidade. Você não sabe qual será o tempo de hoje, qual será o tempo de amanhã. Por isso, quanto mais nós fizermos, melhor é. Não vai fazer loucura, não vai estourar cartão, não vai entrar em cheque especial, dessas coisas, não é isso. Mas o que eu estou falando é algo que você quer fazer, você quer ajudar. E Eclesiastes fala, você não sabe, ou se elas todas vão ser boas, todas as sementes serão boas. Você não sabe se é o parceiro de Deus, se é parceiro de Deus das nações, se é esse, nós não sabemos. Por isso que toda vez eu oferto, toda vez eu entrego. Por isso, em nome de Jesus, é um tempo de semeadura. Alguns estão colhendo nessa época de pandemia. Nós temos testemunhos, eu vou estar gravando testemunhos de pessoas que têm ofertado e estão colhendo. Eu estive na casa de um casal hoje, eu vi quanto que a casa deles está prosperando. E eu conheço a história do casal. Eu conheço os dois. E eu vejo o tanto que eles estão prosperando, estão crescendo, estão vivendo, estão sendo fiéis. Fiéis a Deus. Ele sabe, pastor, eu sou fiel. E ele tem prosperado no momento de dificuldade. Há 2, 3 anos atrás ele estava desempregado. 1 ano desempregado, desesperado. Desesperado, mas não abandonou Jesus, não abandonou a igreja, pelo contrário, ele continuou, está firme e continua fiel. Ele falou, quando eu não tinha, eu pude ser fiel, eu quis ser fiel, agora que eu tenho, ainda mais agora que eu tenho, eu vou ser fiel, e Deus tem prosperado. Queridos, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com você, eu quero que você agora, fique de pé, né? Se você se sentou, fique de pé. Eu quero que você pega, se você tiver com envelope, pega o envelope, a minha oferta está aqui. Pega esse envelope. Eu quero orar com você, com a sua oferta, com os seus dízimos, com os seus parceiros de Deus. Você que tem sido dizimista, eu quero orar com você, eu quero liberar a sua bênção. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro para que o Senhor dê sabedoria e estratégia ao povo. Que o doar venha ser algo, Pai, de coração alegre. Senhor, cada um venha semear mesmo, nesse sentido de querer colher a liderança, o avanço, não é para pisar nos outros, mas eu falo assim, para liderar mesmo, para tomar rumo na vida, para conseguir vencer os desafios que vêm pela frente. Eu oro em nome de Jesus nessa noite, eu quero abençoar cada oferta, cada um que tem sido fiel, eu quero te agradecer por isso. Senhor, se tem alguém em casa pensando como que eu vou ser fiel, como que eu vou levar, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence. Ó Deus, que todo pensamento dobre, a pessoa que está na dúvida, que venha ter certeza daquilo que ela está fazendo, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, eu oro pelos dizimistas que têm se mantido fiéis, e por aqueles, por algum acaso, por algum motivo ou outro, não conseguiram, ó Deus. Em nome de Jesus, vem sobre essas vidas, vem sobre a casa, vem sobre eles, vem sobre o coração, vem sobre a mente, meu Deus. Eu oro a Ti. Eu oro para que a promessa que está escrita em Malaquias venha sobre a vida deles. Que o Senhor repreenda o devorador por causa deles. Que as janelas do céu se abram e bênçãos sem medida sejam derramadas. Eu oro por cada oferta, por cada um, em nome de Jesus. Pega o teu envelope, coloca a tua oferta. Coloca aí, separa, você que vai trazer, você que vai fazer a transferência, faça isso com alegria no coração, em nome de Jesus, e vai orando, eu vou colocando aqui,
simbolizando que são todos nós colocando. Todos nós. Eu oro, Deus, por todas as ofertas. Eu agradeço por todos os dízimos. Abençoe e prospera o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que parasse agora os comentários no chat do YouTube. Quem está nos visitando pela primeira vez? Quem pela primeira vez está aí? Coloca o seu nome. Se você está voltando, estava afastado, e hoje veio pela primeira vez, fala, nossa, eu voltei. Eu estava afastado. Temos um telefone aí com WhatsApp na tela. Você pode mandar o seu pedido de oração. Deixa eu orar com você. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo essa vida que está pela primeira vez. Guarda ela, livra de todo mal. Agora eu quero te convidar a orar comigo. Repete comigo essa oração. Fala assim, Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu reconheço que o Senhor veio à terra como homem, nasceu de uma virgem, cresceu sem pecado e morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Eu decido entregar a minha vida ao Senhor, eu te entrego. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, hoje e sempre. Seja Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Deixa eu orar encerrando com você esse culto, para que a bênção e a graça do Senhor venha sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo essas vidas. Eu declaro que o poder e o amor do Senhor envolva eles agora. E cada pedido, cada anseio do Senhor se cumpra em nome de Jesus. Amém. Lembrando, terça-feira, nosso culto de milagres e de fé. Conto com você. Até lá. Deus te abençoe em nome de Jesus.